A parada aqui é a seguinte. O vídeo é a prova de que o rock não morreu. 11 bandas que são a nova cara do rock e do metal hoje. Do canal Mais Isso, na minha opinião. Já aproveita para seguir esse canal, né? O canal deles. O canal é muito interessante. Traz muitos vídeos legais, bastante reflexão sobre o rock, o metal e outros estilos musicais também. Fala bastante sobre crítica, produção musical. É bem interessante. Eu vou deixar na descrição o canal e o vídeo original, beleza? Então bora pro nosso react. O rock morreu, eu tô ouvindo essa aí desde que eu era criança, cara, e a realidade é bem diferente, né? Enquanto uns vivem aí dizendo que esse estilo ficou no passado, tem uma galera que tá revolucionando o gênero, misturando vários estilos, quebrando regra e mostrando que essa atitude tá mais viva do que nunca. Hoje a gente vai mergulhar nessa cena nova, na nova cara do rock, do metal e de qualquer coisa dentro desse gênero, e a gente vai levantar outra pergunta: se o rock morreu, o que são essas bandas aí? E mais, né? Qual é a melhor banda dessa nova geração que conseguiu provar isso? Será que o rock morreu? Vamos ver. Bora ver. Quais será que são as bandas que vão aparecer aqui, né? Tô curioso, será que tem alguma que eu conheço? Tem uma banda que tá virando a cabeça da galera de cabeça pra baixo, com um som que mistura uma técnica absurda, atitude e uma dose de não tamo nem aí pras regras, que é o Polyphia. Essa é uma banda instrumental que não sabe o que é seguir cartilha tradicional do metal ou... Instrumental? Diferente, hein? Diferente, vamos ver. Até mesmo do prog metal. Os caras chegaram com influências de hip hop, pop chiclete, passando por jazz e até bossa nova. Pois é, os caras... Bossa nova? Será que essa banda é brasileira? Dá pra alguém dizer aí nos comentários? Vamos ver se ele vai falar se é brasileira mesmo. Se não for, é mais surpreendente ainda. Estão nessa missão de provar que o heavy metal e virtuosismo não precisam ficar engessados ou ser chatos. O Polyphia é do Texas e apareceu em 2011 com o EP Resurrect, que marcou a estreia deles e foi o único trabalho com voz. O sucesso deles começou em 2013 com o Impassion e alguns álbuns como Muse de 2014 e o Renaissance de 2016, que meio que consolidaram esse estilo autêntico, misturando um metal técnico com um pop e muito solo. Gostei, hein? Gostei. Mas alguém me fala aí nos comentários se essa banda é brasileira. Porque se não for e eles misturam bossa nova, a parada é mais surpreendente, hein? Música brasileira fazendo sucesso no mundo. No álbum New Levels, New Devils de 2018, eles exploraram trap, hip hop e fizeram algumas participações e colaborações em músicas como Yas e Goat. Depois do álbum Remember That We'll Die de 2022, eles misturaram pop, bossa nova e até o Steve Vai conseguiu participar desse trampo. Se alguém ainda duvida que o metal tá ganhando novas caras, é só ouvir uma música do Polyphia. Caramba. Não sei se você tá escutando de fone, mas essa qualidade aqui tá muito boa, hein? O som deles é muito bom. Não conhecia, me surpreendi aqui logo de cara. Agora, se você prefere um som que parece o apocalipse chegando, o Lorna Shore é Próxima banda, hein? pra você. Esses caras de New Jersey estão na cena desde 2010 e representam aquele deathcore que é mais agressivo. Eles começaram assim mais metalcore no EP Triumph, mas já no Bone Kingdom de 2012 e também no álbum Psalms de 2015, o som já estava mais brutal e mais técnico, graças ao trabalho do Will Putney, do Fit for an Autopsy. Cara, eu não sou tão fã assim de metalcore, essas paradas assim
bem mais pesadas, mas eu sei que tem um público que é bastante fiel, assim, a essas bandas. Mas vamos ver, vamos ver. Mesmo assim, os caras têm lá os seus problemas internos, né? Essa banda aí já trocou tanto de formação que é quase um milagre que o som deles continue sendo consistente. O maior destaque recente deles é o vocalista Will Ramos, que entrou em 2021 e já chegou meio que mostrando que consegue transformar vários rasgados em obra de arte, como o hit To The Hellfire. Sério, mano, escuta esse som aí. Cara, eu não sou muito fã, mas pra tocar assim tem que ter muita técnica, né? Tipo, você tem que treinar palhetada alternada até não querer mais, né? Caramba. Não faz muito meu gosto, mas eu valorizo assim, tipo, a dedicação das pessoas pra poder estudar música, né? Que a gente sabe que hoje em dia pro que tem por aí que toca nas rádios, a gente sabe que não tem muita qualidade, né? Meio que o estúdio faz muito milagre nas músicas hoje em dia e assim, acho que falta também um pouco de quem ouve. Talvez o rock não morreu, né? Talvez o que morreu foi o bom gosto e a valorização assim da qualidade técnica dos artistas, né? Não sei se vocês acham a mesma coisa que eu, mas eu sinto muito isso, né? Vamos ver, né? O álbum Pain Remains de 2022 é a prova de que Lorna Shore tá no auge, com várias letras bem pesadas e vários riffs marcantes. Lembrando, tá, gente, que ao longo desse vídeo aqui eu vou falando das bandas, mas é óbvio que um vídeo lista como esse aqui, grande desse jeito, não dá pra entrar nos detalhes e nos meandros de cada banda, né? Mais pra conhecer mesmo, né? Por isso que eu tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive de várias bandas que estão nesse vídeo, que detalham a carreira dessas bandas, né? Falando de disco a disco, formação, quem entrou, quem saiu, pra você entender melhor qual que é a pegada de cada banda. Então, no card desse vídeo, eu vou deixar a indicação de vários outros vídeos que também tem a ver com esse vídeo aqui e que às vezes aprofundam uma banda ou outra que eu tô falando aqui, beleza? O Black Pantera, que veio lá de Uberaba, Minas Gerais, tá levando uma mensagem... Aí apareceu um BR aqui, ó. Bora ver aí o que essa banda tem pra gente aí. Forte e muito importante, com bastante atitude, mostrando que o rock não só nasceu da música negra, como ainda carrega essa alma rebelde e contestadora. A banda nasceu em abril de 2014, misturando hardcore, thrash metal e punk, com uma lírica que fala da vivência deles como homens pretos no Brasil. O nome deles, Black Pantera, é uma homenagem ao partido Panteras Negras, que é um símbolo da luta contra o racismo e pela igualdade lá nos Estados Unidos. Assim como o próprio partido, eles também usam a música. Assim, usar uma música, usar, né, uma banda, um estilo musical para poder passar uma mensagem, eu acho que isso aí é muito bom, né? Muito válido. Interessante aí, a banda brasileira, hein? Música como uma espécie de ferramenta de resistência e também de conscientização, denunciando várias injustiças sociais e exaltando também a cultura negra. Todo o Atlântico assistia e piedosa travessia, um oceano inteiro, toda a força vem dos ancestrais. Aí já é um estilo assim que eu curto mais, sabe? Tipo assim, tem aquela dinâmica assim um pouco mais pesada, mas não tão pesada assim. Eu acho legal. Ainda mais que ainda carrega uma mensagem por trás, né? Então é interessante. É interessante. Eu te pergunto aí, estamos sempre voltando. Todo mundo
mundo já foi preto um dia. O Black Pantera, desde o álbum de estreia lá em 2015, conseguiu conquistar reconhecimento no Brasil e também no exterior, abrindo muito show aí para bandas gigantes como o Slayer, Sepultura e o System of a Down. Eles representaram o Brasil em vários eventos mundo afora aí, tipo o Afropunk em Paris em 2016 e o Download Festival de 2017, além dos próprios festivais nacionais, né, como o Porão do Rock e até o Rock in Rio. Com o álbum Agressão, eles estão conquistando o espaço deles, né? Assim, não é uma banda, vamos dizer, não é antiga, né? É nova, relativamente nova, que tá fazendo seu sucesso, né? Legal, de Minas Gerais, hein? de 2018, eles entregaram uma mensagem bem forte e fizeram vários shows bem impactantes, incluindo uma turnê nos Estados Unidos e a participação deles no Afropunk no Brooklyn. O Black Pantera é um movimento que assim celebra as raízes negras do rock e usa esse estilo tipo como uma ferramenta de luta e de voz, mantendo o metal vivo e sempre relevante. Ainda mais agora no momento onde a gente tem esse anúncio de que o Sepultura vai se aposentar e que a gente vai perder a principal referência do que é heavy metal no Brasil, é muito bom saber que tem uma banda como essa, ou como a própria Crypta, né, estão ganhando esse espaço no exterior, vindos aqui do Brasil, ocupando esse gap aí que o Sepultura vai deixar. E, diga-se de passagem, né, esse gap tá sendo muito bem ocupado com essas bandas que estão surgindo agora. Preta e retinta pele dos confuscos ignorantes, parafina para todo mal. Somos fracos, CD é casa grande. Fracos, CD é casa grande. Fracos, CD é casa grande. Agora, eles misturam bastante elementos de música brasileira, né? Gostei. E outra coisa que eu queria pontuar também é que banda brasileira, principalmente de rock, a gente não conhece muitas que chegaram tipo a fazer sucesso fora, né? A gente conhece o Sepultura, que é famosa mundialmente, mas são poucas as bandas que conseguem fazer sucesso fora do Brasil, né? Então, assim, o rock meio que saiu do mainstream, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba escutando meio que obrigado, né? O funk sertanejo, que, não sei, a gente pode até duvidar se é música ou não, mas eu acho que música é muito mais sobre quem consome em vez de quem tá produzindo, né? É lógico que, tipo assim, pra você ouvir bandas como essa, você precisa procurar mais a fundo, né? Ou até artistas mais, tipo, undergrounds, mais independentes. Você precisa procurar mais, porque os que estão no topo, no auge, geralmente são artistas que fazem o que tá mais na moda, né? Funk, sertanejo e tal, que se você gosta de rock, provavelmente você não vai gostar desses estilos, igual eu também não gosto. Assim, como eu sou produtor musical, eu sou mais aberto a ouvir músicas novas, tendências e tal, mas assim, não significa que eu goste, né? É só mais pra mim tá entendendo ou tentar achar algum ponto que tenha alguma adaptação que às vezes a gente pode fazer para algum estilo, alguma coisa assim, entendeu? Vamos para uma banda aqui que eu considero um dos grandes destaques aí, junto com mais umas 2 ou 3 dessa cena mais contemporânea, por motivos bem específicos. Baby Metal. O Baby Metal virou um fenômeno que veio do J-Pop e também do que os japoneses chamam de idol por lá. Isso aí ganhou espaço e chamou tanto a atenção que fez muito barulho mundo afora. Elas criaram uma espécie de metal fofinho e começaram ainda muito novinhas. Essas meninas... O pior é que eu já ouvi falar que os japoneses são muito fãs de rock, né? Interessante, tipo assim, eles meio que juntaram a parte da música pop. Esse trio aí, essa banda, ela faz muitas coreografias. Eu já ouvi falar, assim, até já escutei algumas participações, algumas músicas e tal. Mas não é o tipo de banda que eu escuto, mas eu acho a proposta, assim, pra quem gosta, muito interessante.
Meninas aí conseguiram, através dessa mistura de metal com J-pop, levar o metal para um nível de popularidade que foi assim muito além do Japão e tem feito muito headbang aí se descabelar por ver que as pessoas estão levando esse som a sério. Essa banda aqui é muito sobre renovação do público e sobre o que esse público está consumindo agora. E principalmente sobre... Isso aí, esse estilo acaba mais assim procurando jovens, né? Pessoas mais jovens, assim, que acabam escutando a música, sei lá, às vezes nem entende, talvez tá em japonês ou inglês e tal, a letra assim, mas é o público que curte dancinha e tal, coreografia, um pouquinho de pop, sonzinho fofinho e tal, só que nesse caso é misturado, né, com rock mais pesado, é um contraste interessante. Tipo assim, eu acho legal quando tem bandas assim que usam, que são de rock, metal e tal, e misturam elementos de outros estilos. É porque assim, o rock, ele nasceu da junção de alguns estilos, né? O jazz, o blues, a música gospel americana, que foi bastante influenciado pelos negros na época. Então, isso é muito interessante porque o rock já surgiu de uma mistura, né? Então, eu acho que tem gente que é muito... pé no chão, não concorda do rock assimilar outros estilos, né? Para poder criar formas novas, estilos novos, mas eu acho que na essência o rock já é isso, então acho que essas misturas assim são legais e o rock vai se renovando, né? Sobre essa revolução no mercado da música, principalmente no Japão, que tem ganhado cada vez mais espaço. Ao invés assim de um monte de música pop, alegrinha e divertida que os idols já estão acostumados a fazer lá, essas meninas aqui do Baby Metal tem uma banda muito, mas muito competente, que sabe tocar metal e elas executam muito bem isso ao vivo. Por fora, elas parecem umas menininhas fofinhas, mas quando elas sobem no palco, esse contraste aí conquista muita gente que se permite conhecer esse som. Aí quando a gente fala de renovação do público, essas meninas estão trazendo uma abordagem mais divertida para um estilo que sempre foi mais sério e mais pesado tradicionalmente. A história delas é essa história justamente da inovação no negócio da música pop no Japão. Em 2016, o Baby Metal foi a primeira banda japonesa a ser a atração principal do New Wembley Stadium em Londres, tocando para 12 mil pessoas e batendo vários recordes de venda de merchandising. Já em 2017, elas abriram shows pro Red Hot Chili Peppers, Metallica e Guns N' Roses, e ainda foram a atração principal de um show lá em Los Angeles. Próxima banda. Ah, não é a próxima não, é uma parceria. Ah, tá. Achei que era outra já. Se a gente for pensar bem, lá no Japão, o heavy metal tradicionalmente não vende tão bem quanto o Japan Idol, né? Assim, apesar de qualquer som pop vende muito mais do que heavy metal. Então, o som e o estilo do Baby Metal... isso é verdade. Naturalmente, o pop... Assim, as pessoas conseguem assimilar com mais facilidade sem torcer o nariz, né? Mas é isso, né? A gente que é do rock, a gente gosta de barulho. Metal faz total sentido. O principal foco aqui é que essas meninas estão conseguindo meio que conquistar uma geração muito mais nova, muito mais jovem, coisa que o heavy metal tradicional não tem conseguido ano após ano. Isso aí significa que esse estilo está permanecendo vivo em uma outra geração que é extremamente importante. É meio que o estilo assim que você curte, meio que é levado em consideração mais ou menos a época que você começou a ouvir rock, né? Por exemplo... Pra mim, eu comecei a ouvir new metal nos anos 2000 e era a época que eu tava indo pra adolescência, né? Então, e foi nessa época que eu tive contato com o rock, digamos assim, né? Que foi
que o que fazia sucesso na época era o New Metal, era Linkin Park, Slipknot, System of a Down, Evanescence, eram essas bandas, né? Então, agora essas bandas mais atuais, elas estão vindo numa geração mais nova, talvez quem nasceu lá para 2008, 2010 e agora tá no meio da adolescência e acaba ouvindo essas novas bandas, né? Mas isso não impede das pessoas ouvirem outros estilos também, né? Outras bandas de rock mais antigas, né? Tem gente que gosta também. Mas eu acho que o momento influencia bastante. Independente de como é o show dessas meninas aqui, o que a banda toca quando sobe ao palco, cara, é muito bom. Tem muita coreografia, né? Agora eu vou falar aqui de mais algumas bandas em específico, que eu acho que representam hoje à frente dessa nova cara do rock, do metal e dos seus derivados todos aí. Bandas que eu acredito serem bem promissoras, que já tem muita relevância no mercado ou que de alguma forma tem bastante projeção para ter relevância. E isso não quer dizer que elas sejam bandas novas só, né? Elas podem já estar aí com bastante tempo de estrada, né? E por isso mesmo elas têm se tornado referência de som hoje em dia. Falando em meninas, a gente não pode deixar de falar do The Warning. Essas garotas aqui são a prova viva de que The Warning. O rock tá muito longe de morrer em vários sentidos. É uma banda meio que de hard rock, meio heavy metal tradicional, formada por 3 irmãs, que começou com um vídeo viral quando elas ainda eram muito crianças. E hoje elas são... Será que elas faziam um cover? Essa banda eu não conheço não, vamos ver. Presença nos maiores festivais de rock no mundo. É o estilo meio Metallica, né? Lembra um pouco Metallica e é interessante, até a guitarra, né? Depois do lançamento do álbum de estreia delas, 21 Century Blood, de 2017, até a parceria delas com a Lava Records e o mais recente trabalho, Keep Me Fat, de 2024, elas têm crescido cada vez mais e ganhado cada vez mais espaço. Depois delas lançarem o primeiro disco, não demorou muito para elas conseguirem dividir palco com bandas muito conhecidas como Def Leppard e o The Killers. E em 2019, com o segundo disco, Queen of Murder Scene, elas cravaram de vez a identidade delas no mercado. É um rock mais seco, né? A guitarra mais com a distorção mais seca, não tem muito efeito, assim, coisa eletrônica e tal. É interessante. E ó, pra você ver, é uma renovação, né? Puxa um estilo assim meio metálica, assim, no jeito de tocar nas músicas, mas é como se fosse uma renovação, né? Algo mais novo, tipo... me faz lembrar, assim, o Avenged Sevenfold, que... No início não, que eles faziam uma música mais pesada, bem underground, mas tem algumas deles, assim, que lembram, assim, essas bandas que fizeram sucesso nos anos 80, sabe? E eles trouxeram pra um estilo mais atual, né? Assim, e tinha aquela parte deles de usar alguns instrumentos diferentes e tal, mas eles tinham uma pegada bem mais anos 80, assim, pelo menos o que eu acho, né? E eu curto bastante também.
com isso, a Lava Records não perdeu tempo e contratou essas meninas. E aí elas foram de covers de bandas que elas eram fãs até se tornarem uma das maiores promessas do rock contemporâneo. As Irmãs Vila Real são a prova viva de que o rock nunca morreu, né? Ele aparece onde você menos espera. E nesse caso aqui, justamente no México, que é um país que não tem... Caramba, elas são do México. Aí, ó. Legal nessa lista aqui é que tá aparecendo bandas de outros países que... diferente dos Estados Unidos, né? Que é o grande berço do rock, que tem milhões e milhões de bandas. É tipo... Estados Unidos é tipo Goiás aqui no Brasil pra música sertaneja, que você sacode uma árvore e cai 3 duplas sertaneja. Então isso é interessante, né? Ver que o rock ainda tá presente, principalmente em outros países que a cultura principal não é do rock, né? É igual o Brasil, Japão e o México agora. É interessante, gostei. Tem muita tradição de exportar banda de heavy metal, ou mesmo de rock que faça sucesso no exterior, como no caso delas. E assim como o Baby Metal e também essa banda aqui, se você quiser mais detalhes, né, de como essas bandas surgiram, de qual é a discografia delas, quais são os maiores lançamentos, tanto o Baby Metal quanto o The Warning, eu tenho vídeos separados aqui no canal dedicados somente a essas duas. E se você for lá, a gente vai se aprofundar na história delas e vai entender até melhor qual que é o rolê delas, né, analisando mesmo o som, sobre a carreira delas e qual que é o papel delas dentro do mercado. Aqui é uma citação para juntar nessa lista, mas tem vídeo aqui no canal completaço sobre as duas bandas. Essa eu acho que é uma das bandas aí mais promissoras dessa lista, tá? E o exemplo de como o mercado funciona hoje precisando de influencers e rede social para crescer. O Slaughter to Prevail. Aí já é o estilo que eu não sou muito chegado não, mas vamos ver, vamos ver. Falou de redes sociais, hoje redes sociais é uma grande porta de divulgação, né, para artistas, bandas e tal, né? E isso dá bastante espaço para bandas que talvez não conseguiriam fazer sucesso só vendendo disco e tocando às vezes em eventos pequenos, né? É uma grande porta para divulgação, né? Vamos ver. Essa banda russa chegou misturando assim peso extremo com uma técnica da Rússia, hein? E realmente peso extremo, hein? Vamos ver. Absurda e um visual que é pura brutalidade. A história dessa banda começa quando o guitarrista Jack Simons cruzou com o vocalista russo Alex Terrible. O Alex já era assim mais ou menos conhecido na internet porque ele fazia uns vídeos de covers com vocal de deathcore gutural que assim eram impressionantes. E por impressionante, tô querendo... Tá doido. Esses caras de máscara, a máscara faz parte do show, né? Mas legal, o cara usava TikTok e as redes sociais pra se divulgar, né? Mas é o seguinte, imagina alguém pegar uma música da Mariah Carey e cantar com gutural. É no mínimo diferente e chama bastante atenção. Tá doido. I have no fucking clue what is Scaramouche weird fucking thing or something like that. Waking up sweat again. Another day's been laid to waste. I've given up. I ran out of my those creeping around like no one knows. O cara tem um estúdio, hein? Legal, hein? Parece que deve ser na casa dele. Ó, bem estruturado. Bacana. Só acho que não precisava dessa máscara aí, mas beleza.
que rede social também tem aquele... Você precisa gerar retenção, tipo no TikTok, né? A pessoa fica só passando, arrastando pra cima pra gerar ansiedade nela, né? Ou tentar suprir a ansiedade. E apareceu um cara com a voz gutural e fazendo, sei lá, cantando músicas que talvez nunca combinaria com o estilo, cantando usando uma máscara. É um baita gancho visual, né? Faz parte, né? Fake Natty. E essa estratégia meio que ajudou o Slaughter to Prevail a se tornar uma banda conhecida e cada vez maior, e cada vez mais isso tem contribuído mais para essa banda aqui, comprovando que no mercado contemporâneo você ser uma espécie de influencer ou criador de conteúdo é muito importante, porque antes disso o Alex e a sua banda não tinham assim tanta atenção, mas pelo fato dele ter conseguido esse alcance na internet através do YouTube, a proporção do Slaughter to Prevail foi outra. Antes disso ele tinha uma banda chamada redes sociais hoje em dia, assim, de 0 a 10, a importância é 1000. Você precisa estar presente e estar na ativa na internet pra... Porque senão os caras querer depender só de Spotify, streaming aí pra poder receber dinheiro, a gente sabe que o pagamento é mixaria, né? Então, pra você ficar conhecido, é internet mesmo. Chamada We Are The Obscurity, que não vingou. Aí, ele e o Simon decidiram se unir e juntar para criar os Slaughter to Prevail, e a parada é o que ajudou a catapultar o som dessa banda foi justamente o crescimento do Alex na internet como youtuber, que fez muita coisa para chamar a atenção, e isso fez muita gente querer ver qual é da banda desse cara aí. O primeiro trabalho deles foi o Chapters of Misery, que foi lançado de forma independente. Músicas como Hell e Misery explodiram principalmente nas redes sociais. E aí, cara, não demorou muito para que a gravadora Sumerian Records percebesse o potencial desses caras e fechasse um contrato com eles. Depois dos caras assinarem com a Sumerian, o Slaughter to Prevail lançou um álbum completo, o Misery Sermon. Esse disco aí acabou consolidando o som brutal deles e a energia esmagadora dessa banda. Eles começaram a rodar o mundo tocando na América, Rússia e até mesmo na Ásia. E o que chamou muita atenção, além da música, é esse visual maluco aí da banda, né? As máscaras que eles usam nos shows são uma mistura de caveira demoníaca com chifres gigantes assim e uma mandíbula que mexe junto com o movimento, no caso da máscara do Alex. Esse detalhe aí chama bastante atenção, né? E acabou virando também um merchandising bem popular da banda. Hoje em dia dá pra comprar várias versões dessas máscaras na internet. Mas não é só o visual dos caras que impressiona, o som dos Slaughter to Prevail é também bem agressivo, muito técnico e simplesmente esmagador. A banda consegue misturar assim um peso absurdo com uma pegada bastante técnica. E nos shows os caras... Você pode não gostar do estilo, mas pra tocar assim tem que estudar bastante, tem que ter muita técnica, e isso aí eu valorizo. Os caras entregam tudo, com uma presença de palco bem impressionante. E claro que o que mais impulsiona eles hoje são as maluquices que o Alex divulga, principalmente no Instagram dele. Olha o Alex cantando Viking sem microfone em show aberto. Aquele urso é de verdade. Isso é bom. O próximo Zezé de Camargo. Tá louco. O cara não perdeu a voz até hoje, ele não vai perder nunca.
A galera vem pelo like e acaba descobrindo o som do Slaughter to Prevail. O Spirit Box é aquele tipo de banda assim que não dá pra você Próxima banda, Spirit Box. Vamos ver, eu não conheço também não. Conheço poucas, né? lá muito fácil. A banda que é de Vancouver e a música deles passeia por vários gêneros: metalcore, new metal, prog e até djent. É como se eles tivessem assim criado uma espécie de universo próprio com vários riffs pesados que estão em harmonia com umas passagens mais atmosféricas e vocais mais angelicais com a presença da grande Courtney LaPlante. Aliás, principalmente por causa dela, né, que é o coração e a alma dessa banda aí, o Spirit Box tem chamado cada vez mais atenção e tá trazendo uma versatilidade assim absurda, cara. Ela vem com muita melodia e vai para uns rasgados assim mais viscerais com muita facilidade. E não à toa, a banda já foi comparada com Tesseract, Deftones e até mesmo o Evanescence. Formado em 2016, o Spirit Box apareceu quando a Courtney e o Michael, que é o seu marido, saíram de uma outra banda para criar um projeto com mais autenticidade. Com o EP de estreia deles em 2017, eles começaram a mostrar isso. E em 2021, o álbum Eternal Blue levou a banda para o cenário global com músicas que conseguiram justamente equilibrar essa agressividade e esse sentimento. O Spirit Box é mais do que uma banda de metal. Na verdade, a gente sente que é uma espécie de experiência sonora. E essa banda tem ganhado cada vez mais espaço, assim como várias outras bandas que eu tô citando aqui nesse vídeo, porque essas bandas têm entendido que você precisa se abrir um pouquinho pro mercado mainstream, no sentido de entender o que tá bombando no mercado mainstream. Elas conseguem trazer um pouco dessa energia pop, que conversa com o público um pouco mais abrangente, mas também trazem aquele DNA do rock mais tradicional, do heavy metal mais... Sabe que toda banda, na verdade, é uma empresa, né? Tem várias pessoas envolvidas, não só os integrantes, né? Tem muitos funcionários, né? Para você conseguir fazer shows, para gravar em estúdio, tudo envolve para fazer clipe. Então, assim, querendo ou não, você tem que enxergar o que tá em alta no mercado para poder e trazer para você, não que você precise simplesmente copiar, né? Aliás, nada... Como diz, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas, assim, tem que ser esperto na hora de copiar para manter aquela originalidade do estilo, né? E tem que olhar um pouco para essa parte, porque como toda banda é uma empresa, ela precisa vender, né? Se ela não vender, aí é igual qualquer empresa, né? Acaba falindo. Mais tradicional, acrescenta isso no seu próprio som e faz o seu som ser expandido mundo afora, que é uma estratégia que só as bandas que têm a cabeça um pouco mais aberta estão conseguindo expandir o seu material, e muito por isso as bandas mais tradicionais, mais fechadas no seu próprio mundinho, não estão conseguindo crescer nesse mercado de agora. As bandas que estão entendendo como se adaptar no mercado e como absorver as coisas que estão acontecendo são as que estão sabendo melhor sobreviver no mercado e, acima de tudo, né, estão conseguindo crescer no meio desse mercado e se tornar uma banda relevante, provando que o som tá longe de morrer. Gostei, hein? Não conhecia, vou começar a ouvir mais. Inclusive as outras bandas também eu vou começar a escutar mais também. Achei interessante, né? Tá me surpreendendo essa lista, gostei. O Baroness é aquela banda justamente que transformou o metalcore numa experiência quase cinematográfica. Eles são de Los Angeles e misturam breakdowns com refrãos que grudam na cabeça, num estilo que lembra aí principalmente o Bring the Horizon e o Periphery, mas com uma identidade própria que só eles sabem fazer. Desde o início, essa banda tem chamado a atenção não só pelo som, mas também por eles terem uma lírica que é mais assim introspectiva e por eles terem muita experiência. Já ouvi falar dessa banda, mas até hoje eu escutei pouco. Experimentação de ousadia.
Depois deles enviarem algumas demos aí pra Sumerian Records, a gravadora acabou não pensando duas vezes e assinou com a banda em 2015. O primeiro álbum, Bad Omens, de 2016, já chegou tendo bastante impacto, colocando eles nas paradas da Billboard Rock, graças a músicas como As It Wounds e The Worst in Me. Esse debut aí mostrou que mesmo a banda sendo bem nova, eles tinham um nível de maturidade musical que era bem impressionante. E o que conectou eles com o público principalmente foi justamente essas letras aí sobre relacionamentos tóxicos e hábitos autodestrutivos que muitos fãs se viram representados nessa lírica. Curti, gostei. O Bad Omens, nesse caso aqui, não é só uma bandinha de metalcore. Eles estão sempre expandindo esse limite do gênero, né? E mistura peso, melodia e muita experimentação visual, principalmente. Com vários discos aí, muitos hits e uma base de funk que tá cada vez maior. Os caras... Não são eles que agora eles parece que vão se juntar com o vocalista do Slipknot, o Corey Taylor, pra fazer uma música, trilha sonora de um filme. Se eu não me engano, eu acho que são eles, hein? ainda estão muito longe de atingir o auge. E de tudo que eu falei aí, principalmente nesse quesito da banda saber adaptar ao mercado mais contemporâneo, o Bad Omens é uma das bandas que mais está sabendo fazer isso. Talvez justamente porque eles estão se esperando um pouquinho no Bring the Horizon. É uma banda que entendeu que fazer clipe bem feito é muito importante, porque a imagem conta muito hoje, que música hoje é audiovisual. Eles entenderam que a música ela pode ser metal, mas ela pode ser pop também, porque ela vai conversar com a galera que curte um peso. Mas eles sabem que essa coisa mais pop vende melhor e alcança melhor as pessoas, e muito por isso essa banda, ano após ano, tem ganhado espaço cada vez maior. E mais uma vez... Aí colocaram o produtor musical pra trabalhar. É o que todo produtor musical gosta de ouvir. É isso aí, a música precisa ser comercial, é audiovisual. Os caras estão muito, mas muito antenados. Mas é lógico, tipo assim, isso depende muito da proposta, né? Às vezes um estilo underground, a pessoa sabe que o sucesso dela não vai ser atingir milhões e milhões de pessoas, né? Então vai muito do objetivo que os caras estão buscando, né? As bandas que estão entendendo que essa coisa de autenticidade conversa muito sobre você estudar o mercado e saber adaptar o mercado à sua realidade é muito importante, são as que estão indo melhor no mercado. E o Bad Omens está, cara, a cada ano que passa crescendo mais. E essa banda tem, assim, uma projeção de crescimento que é absurda. Pode ser uma banda que no futuro aí vai ser uma das grandes. Eu curto essas ambientações assim, você sabe, meio que parece tipo pads, né? Eu acho legal. E não é algo originário do rock, né? Talvez seja mais do pop, assim. Assim, eu gosto dessas misturas assim de estilos. Às vezes são mais sutis, né? Às vezes não. O Sleep Token é aquela banda que você ouve a primeira vez e você pensa, caralho, mano, que é isso, velho? Os caras são do Reino Unido e estão misturando ali uma espécie de post-rock com post-metal e até post-classical, com um vocal que viaja entre o indie pop e uma pegada meio melancólica. Com esse estilo bem... Mas uns caras de máscara. Pessoal desses metal mais pesado curte, eu acho que faz parte do show, né? Assim, eu não sou muito fã não, mas acho que funciona, né? Deve funcionar com o público. Autêntico, é quase impossível de definir o som deles por causa dessa viagem sonora. Na real, é melhor você ouvir pra você entender. Let's talk about chemistry, love and dying, some melt through. E eles foram espertos, tá? Porque eles conseguiram criar toda uma aura de mistério que faz todo mundo querer desvendar o que tem por trás das máscaras deles. É mais uma banda que usa máscara e também fez sucesso. Mas no caso, o sucesso deles não é só por causa da máscara. A banda apareceu em 2016 com um single... Eu lembro do Slipknot no início, o pessoal era muito curioso pra saber
quem tava por trás das máscaras. E, assim, eu acho que o Slipknot talvez seja a banda assim dos anos 2000, acho que mais famosa que usava isso, né? Lógico que tem outras, mas eu acho que foi a que fez mais sucesso, né? One, que era independente. Eles são liderados por um vocalista que usa o nome de Vestil. E eles têm todo um rolê de dizer que eles fazem o som deles por uma antiga entidade chamada Sleep. E eles tocam as músicas deles como se fosse uma espécie assim de ato de devoção. O que vamos Doideira total. combinar. Nesse momento de internet, isso aqui, meu amigo, é um prato cheio pra vender banda. Se funcionou pro Slipknot, por que não ia funcionar pra eles também, né? E aí vem esse lance da estética deles, que é sombria e bem ritualística, e combina bastante com esse som hipnótico que criou um culto de fã online. Isso aí gerou um frenesi de teoria na internet, com os fãs tentando adivinhar quem que tá por trás das máscaras do Sleep Token. Aliás, tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, detalhando essa história. Será que lá eu revelo pra vocês quem é o Vestil? Mas por que será que tá todo mundo falando de Sleep Token? Além desse som aí que você escuta e te faz sentir como se estivesse num sonho ou até mesmo num pesadelo, né? O mistério em torno da banda é o prato principal. O Vestil e essa devoção aí do tal do Sleep criaram uma narrativa que vai além da música e é como se cada show e cada álbum fosse mais um capítulo dessa historinha que eles criaram. Então muitas coisas que os caras lançam, muitas coisas que estão saindo na internet, às vezes tem algumas pistas pra você entender melhor quem é o Vestil e como funciona essa história da entidade que tá guiando a banda. Então pra galera que gosta... Os caras são tipo personagens, né? Eles criaram tipo toda uma história por trás assim da banda e tal. É interessante, é uma coisa diferente, né? Desse som, que gosta desse mistério, que entra na jogada dos caras, ficou uma coisa interessante, virou um elemento a mais pra você seguir a banda, pra você ir na vibe deles, porque isso virou um outro elemento que também faz você querer entender e ouvir o próximo lançamento dos caras. De qualquer forma, o produto total dos caras se tornou uma coisa interessante. O som é bom sim, até porque o batera dessa banda principalmente é muito bom, e o vocal aqui, o do Vestil, cara, é uma voz diferentona mesmo, que combina com a atmosfera de som deles. E assim, mais uma vez, essa banda aqui é uma banda que muitas vezes você até esquece que é uma banda de metal. É um som muito atmosférico, que é bem até psicodélico às vezes, mas também tem muitos momentos que são totalmente pop aqui, e por isso talvez tenha esse alcance, né? Porque junta essa mística de uma banda que se veste toda como se fosse um ritual e chama a atenção até pela curiosidade de quem tá por trás da máscara, uma coisa que hoje em dia é muito difícil de manter por causa de internet e tal, e ainda vem com esse background musical que é mais amplo, que funciona melhor para uma grande maioria que não tá tão acostumado com o som mais agressivo, e esse som aqui é justamente a antítese disso. Então, juntando tudo isso, vira um produtão para vender na internet. Wanna roll the numbers, wanna feel I'm still your favorite regret, and you're still my... Aí que você vê a qualidade do vocal, né? Uma música mais melódica. É um belo teste, né? Mas teste mesmo é assistir ao vivo. Já o Ghost é aquela banda que pega tudo que você viu. Ah, já ouvi falar. Esses caras... É aquela banda lá que os caras usam máscara também. Eu acho que se veste de papa, né? Também não sou muito fã não, mas eu acho que eles, assim, eu acho que eles fazem a parte deles pra estar nessa lista também. Viu aí sobre o rock a sua vida inteira, coloca numa mistura cheia de referência obscura e te entrega uma experiência que é uma mistura de horror, religião e show teatral. Liderada pelo Tobias Forge, que encarna aí os papas eméritos, né, os papas demoníacos, a banda é composta pelos Nameless Ghosts, que dão assim um toque de mistério com um visual e, mais uma vez, com máscaras. Mas por trás de todo esse teatro aí tem um som que junta metal, hard rock e pop, criando uma parada bem acessível. Tudo começou em 2011 com o álbum de estreia deles, o Opus Eponymous, que a banda acabou misturando assim o peso do hard rock lá dos anos 70 com um tom melódico de hair metal lá dos anos 80. As músicas chamaram bastante atenção, mas o tema aí sobre culto satânico, essa performance mais teatral, foi o que realmente criou um BuzzFeed em cima dos caras. Em pouco tempo ficou
sonoramente assim nem é pesado, né? É mais tipo a narrativa que eles criam, né? É o Papa do demônio, não sei o quê. É mais isso que pega, assim, mais... A música é assim, eu não sei o que diz a letra, né? Mas musicalmente, instrumentalmente, não parece ser pesada. Impossível não falar do Ghost, né? Seja falando bem ou falando mal, né? Porque tem uma galera que fala que eles só têm o sucesso que eles têm justamente por causa dessa teatralidade. E se tirar todo esse aparato aí, a banda não teria feito metade do barulho que fez. O que torna o Ghost único é justamente essa habilidade deles de misturar teatro, horror e música pop sem perder essa essência da atitude do rock. É como se o Judas Priest, o King Diamond e o ABBA, sim, o ABBA, aliás, eu adoro o ABBA, mano. É como se eles tivessem se encontrado numa espécie de igreja e decidissem tocar juntos. Essa banda aqui é uma banda que sabe fazer espetáculo e principalmente como chegar num público de um jeito bem abrangente, tanto no palco quanto no som, e a cada disco é uma experiência nova que vai bem além da música. Os caras não param de crescer a cada ano, com as pessoas amando ou odiando o som deles. E a principal crítica que as pessoas têm com o Ghost é justamente que os caras apelam pra essa coisa demoníaca, pra coisa de ritual satânico, principalmente visualmente, né, que você encara ali o Papa Emérito com maquiagem, com aquela coisa toda de igreja demoníaca, mas na hora de tocar o som tá bem longe do que você espera, né? Porque você olha pro visual dos caras, você acha que é uma banda de black metal, mas quando você vai escutar Mary on a Cross, por exemplo, a pegada é bem diferente. É igual eu falei, o estilo deles é bem leve, assim, até contrasta, né? Com essa parada de usar máscara e ser o Papa do demônio, né? Mas é isso aí. O Bring the Horizon é uma daquelas bandas que não... Isso aqui é elite, hein? Como o Casimiro diria, isso é elite, é elite. Essa eu curto, mas eu curto mais eles... o mais atual, sabe? Fazendo aquele... no metal, assim, resgatando um pouco dos anos 2000. A versão antiga deles eu não sou tão fã não, que tem muita gritaria pra quem gosta, mas não faz muito meu tipo. Não tem medo de mudar e principalmente, né, de testar a paciência dos seus próprios fãs. Eu acho que esse daqui é um dos cases mais bem desenvolvidos e talvez seja a banda que mais conseguiu chegar nesse posto de novo metal mainstream, vamos dizer assim. Os caras começaram... Das que apareceram aqui, eu acho que essa é a que mais realmente faz sucesso, mas todas as bandas me surpreenderam também, gostei. E essa realmente, assim, eles são, se eu não me engano, a banda nem é tão nova assim, acho que lá pro início dos anos 2000 eles já estavam na ativa já, e eles se renovaram, né, ao longo dos anos, né, que eu acho que muita banda tem muita resistência de fazer isso, é mudar de estilo pra alcançar mais pessoas e se manter vivo, né? E eles, assim, tiveram coragem, né, de fazer isso. Começaram como uma máquina de grindcore brutal lá no comecinho dos anos 2000, mas eles foram mudando e foram, assim, evoluindo para um som muito mais melódico, pop acessível, até eles virarem um dos maiores nomes do metal alternativo moderno. Se antes era só peso extremo, hoje o Bring the Horizon mistura metalcore, pop, eletrônico e até hip hop de um jeito que lembra muito como outras bandas que se tornaram gigantes também fizeram, como eles têm uma música com o Baby Metal também, né? o próprio Linkin Park. Em 2024, Bring the Horizon veio com a continuidade de uma série conceitual, o Post-Human Next Gen, mostrando que eles ainda têm muito para oferecer. Cada lançamento é sempre uma mudança com uma nova camada no som da banda. Eles continuam sempre quebrando essa barreira e redefinindo o que significa ser uma banda de rock
nos dias de hoje, e talvez por isso mesmo eles tenham conseguido chegar no patamar onde eles conseguem ser uma banda de metal que consegue encher estádio e ainda por cima alcançar um público muito maior do que o que originalmente eles teriam alcançado. O mercado do metal sempre foi fechado nas suas próprias bolhas, né? Mas aí o Bring the Horizon meio que rasgou esse manual e reescreveu tudo isso com uma pegada bem mais moderna. Eles ficam ali entre o peso do metalcore e a acessibilidade de um pop mainstream. Isso aí faz deles uma banda que conversa tanto com um fã de Slayer quanto com o público da Billie Eilish, e com isso eles têm um público gigantesco e muito, mas muito variado. Fora que eles sacaram que o futuro da música tá em fazer algumas parcerias bem estratégicas, né? Chamando gente como Youngblood, a Emily e até o próprio Baby Metal, que foi falado nesse vídeo aqui, para colocar a banda no radar de gente que nem sabia. Tem música com Ed Sheeran também, né? Que gostaria de ouvir o som deles. Essa espécie de cross-market, cara, é precioso agora, porque traz novos ouvintes pra roda e renova a base de fãs de uma banda. Eles entenderam que hoje o público não quer só ouvir música, que eles querem também sim uma espécie de experiência, seja no show mega produzido ou mesmo nos clipes que são quase cinematográficos no caso deles, né? Eles estão sempre entregando um entretenimento de muito alto nível. Isso aí acabou fidelizando o público e aumentando o hype em cima de cada lançamento que eles fazem. Sem falar que no streaming os caras são rei, né? As músicas têm estrutura de pop friendly, refrão chiclete e umas partes bem explosivas, e as letras acabam conversando tanto com o público do TikTok e nas playlists do Spotify elas vão super bem. Se o algoritmo ama, o mercado também vai amar. Enfim, o Bring the Horizon não é só uma banda que tá seguindo tendência, eles estão criando tendências. Quando você junta criatividade sem medo de arriscar com uma noção bem esclarecida do que o mercado atual tá consumindo, o resultado é uma banda que não só domina o presente, mas tá moldando o futuro do metal e mais além. E por isso mesmo, pra mim, essa aqui é a banda que mais entendeu o mercado atual, e muito por isso também é a banda que tem performado melhor e crescido mais a cada ano que passa. Mas assim, o que fica bem claro pra mim, cara, principalmente, é que a gente percebe que nesse mercado atual, a banda que conseguiu olhar pro mercado recente e entender que ela precisa se abrir pra absorver coisas da nova geração, são as bandas que estão indo melhor. Essas bandas são aquelas que não ligam pra crítica, principalmente, de um público que vai torcer o nariz, que vai reclamar, que vai achar ruim, mas eles têm consciência e eles sabem que, no quesito do trabalho deles, na hora de subir no palco, eles sabem o público que eles têm e sabem que tá dando certo. Eles não estão... Esse negócio de crítica também, às vezes a maioria do pessoal que faz crítica de música e tal, eles, tipo assim, nunca tocaram violão na vida, fizeram um show, tiveram uma banda pra tipo assim, saber como o mercado funciona e também, tipo, como é difícil fazer sucesso. Às vezes a gente acha que, como a banda já tá lá, é tudo simples, né? Mas enxergar o mercado é um trabalho bastante difícil. Não é tão simples assim. E você tem que compor as músicas, gravar, produzir de uma forma que o mercado consiga assimilar da melhor forma possível, né, o seu som, para que ele chegue mais longe, né? Então, não é tão simples assim. Eu acho que todas essas bandas aqui dessa lista, elas souberam, assim, todas dentro do seu nicho, porque se fossem todas iguais, ia ficar mais ou menos que na mesma todas, né? Mas cada uma no seu nicho, ou criando as suas narrativas, assim, digamos, elas conseguiram, assim, conquistar um público grande e provar o título, né? Provar que o rock não morreu, né? Interessante.
ligando pra crítica do cara que diz que aquilo ali não é metal, que aquilo não é heavy metal, que aquilo ali é uma heresia perto do que é heavy metal tradicional. Eles não estão nem aí pra isso, porque tudo evolui, tudo transforma. E essas bandas aqui que estão sendo bem sucedidas no quesito de permanecer vivas nesse mercado que tá cada vez mais engolindo o heavy metal, são bandas que entenderam que elas precisam se adaptar, que elas precisam criar uma coisa autêntica em cima de uma coisa clássica pra poder trazer uma coisa nova. E se a gente for parar pra ver, né, cara, pelo amor de Deus, mesmo lá no passado, todas as bandas que se tornaram bandas grandes, elas vieram dessa evolução. De alguma forma ou de outra, elas vieram pegando uma referência lá de trás, agregando alguma coisa da cultura contemporânea da sua época e transformando esse som numa coisa nova. Sempre foi assim, e as bandas que fizeram isso sempre sofreram crítica. A diferença é que as bandas que passaram na prova do tempo e se provaram realmente autênticas e boas, permaneceram no mercado e se tornaram bandas que foram muito importantes e são, né, importantes para a história da música até hoje. E por isso eu reforço aqui que bandas como o Bring the Horizon, o próprio Baby Metal, os Loud to Prevail e outras aqui nessa lista são bandas que estão trazendo essa autenticidade e possivelmente vão sobreviver. Eu acho que o maior medo de qualquer banda ou qualquer artista é fazer o sucesso com uma música só, né? Esse teste do tempo e provar que sim, no futuro essas bandas têm muitas chances de ser grandes bandas, assim como o Bring the Horizon já tá provando aqui que ela tem muito potencial para isso, justamente porque já tá passando no seu teste de tempo, né? É uma banda aí que é lá do início dos anos 2000, tá sobrevivendo, conseguindo mostrar relevância e ano após ano evoluindo para tá no mercado que continua absorvendo essa banda. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual na sua opinião é a banda que representa essa nova cena de bandas mainstream deste momento? Deixei de falar alguma nessa lista aqui, qual que é? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão! Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu! Muito bom, hein? Gostei da lista, interessante mesmo. E o legal desse canal é que ele fala sobre a questão de mercado, né? E muito desse trabalho tem um trabalho aí de produção musical por trás que auxilia bastante as bandas nisso, né? Então achei bastante interessante. E legal, algumas bandas eu já conhecia, outras eu me surpreendi, né? Outras, assim, conhecendo pela primeira vez, talvez eu não goste muito do som, mas eu vou buscar ouvir, né, todas pra entender também como é que funciona o nicho de cada uma, né? Porque o rock, o metal, né? Mesmo que a gente chame tudo de rock, ele é subdividido em vários estilos, né? E categorizar as bandas assim eu nem acho tão legal, sabe? Porque isso abre, tipo, o precedente pra banda ficar isolada só naquilo. E eu sou fã, assim, de bandas, assim, que gostam de se renovar, assim, a cada álbum ou a cada música, né? E eu gostei da lista. Aproveita e se inscreva no canal dele. Eu vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição também o vídeo original, né, pra vocês acompanharem, e se inscreve aí nas redes sociais dele, né, que tá aparecendo aí na tela. E também aproveita para se inscrever no meu canal também, né? Se você gostou desse react, conhecer as bandas, fica à vontade para comentar aqui também, tá bom? E bom, acho que é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo e deixa sugestões aí nos comentários de vídeos que vocês querem ver aqui. Beleza? Valeu!